Mateus capítulo 6, nós fomos ontem até o verso 24. Vamos lá para o nosso devocional. Mateus capítulo 6, verso de número 25 hoje. Olha que lindo, olha que lindo. Um texto parece que foi escrito agora para cada um de nós. Muito, muito, muito próximo da nossa realidade. Olha, todos eles são, né, na verdade, mas esse aqui em destaque pelo momento que a gente está vivendo é pertinente demais. Então, Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós que por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos? Olha aí, olha gente, nesse tempo de lockdown, olha só, uma palavra de Deus para o nosso coração. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, olha Deus falando ao nosso coração, não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E finalizo, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Olha que maravilha, olha que texto lindo, tremendo para o nosso coração, vivendo esse tempo de lockdown, de pandemia, onde o desespero, a inquietude, a ansiedade bate à porta do nosso coração, diante dessas situações que nós estamos vivendo. Mas o Senhor vem com alento, dizendo: o vosso Pai Celeste cuida, o nosso Pai Celeste nos sustenta, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Gente, a ansiedade, é sobre isso que nós vamos falar de hoje para amanhã, quarta e quinta, e na sexta-feira nós vamos, se Deus assim conduzir, a gente fala sobre o significado verdadeiro da Páscoa. Mas falando um pouco aqui sobre ansiedade, a gente parece que a ansiedade é o mal do nosso século. Jesus escreve sobre a ansiedade há quase 2000 anos atrás, e nós vemos o quanto isso tem vilipendiado o coração de todas as pessoas. Independente da faixa etária, a gente vê crianças ansiosas. Você conhece uma criança que é ansiosa? A gente vê adultos ansiosos, idosos ansiosos. A Lu, uma certa feita, quando logo no início da caminhada dela profissional, na área da medicina, ela atendeu num posto de saúde de uma cidade próxima aqui de Valadares, Alpercato, e ela sempre relatava a quantidade de pessoas idosas que ia até o PSF e que ela visitava também nas casas, e essas pessoas com níveis dependentes de remédio para conseguir dormir, porque o nível de ansiedade era muito alto. Então olha para você vê crianças hoje ansiosas, você vê pessoas idosas ansiosas. A gente vê pessoas com poucos recursos financeiros, passando limitações financeiras, ansiosas com aquilo que deve comer e beber, com o sustento. E a gente vê pessoas ansiosas abastardas. Nós vemos pessoas com muitos recursos financeiros e também vivendo ansiedade ao extremo, né? Com depressão, com ansiedade, com vários desses distúrbios na alma emocionais. A gente vê pessoas que não estão nos holofotes, pessoas, vamos assim dizer, simples, que não estão diante dos holofotes, vivendo níveis de ansiedade, e vemos pessoas de alta fama, pessoas famosas, vivendo também terríveis momentos de ansiedade. Eu não sei se eu compartilhei com vocês uma certa feita, eu participando de um módulo de curso
de um módulo de curso de PNL, e uma pessoa se levantou nesse curso, uma empresária, ela confessou que havia há muitos anos já que ela não sabia o que era dormir 2 horas por noite. Ela falou, tem muitos anos que eu não sei o que é dormir mais do que 2 horas por noite. Imagina só. Ela falou assim, eu não consigo dormir porque a minha mente não desliga. A minha mente não desliga. Nesse mesmo dia teve uma mãe que falou que tem uma filha acho que era de 6 para 7 anos de idade, que não podia, a menina era tão ansiosa que não podia nem falar assim, amanhã a gente, coisa simples, por exemplo, amanhã a gente vai viajar, a gente vai para lugar tal, pronto, a menina não conseguia dormir, ficava com níveis de ansiedade alto, né? Esse é um dos exemplos, né? Essa empresária, a mente acelerada, por quê? Mente acelerada é uma característica psíquica do ansioso, né? Tem até um psicólogo, um psiquiatra cristão, né, que é um excelente escritor aí da linguagem que todo mundo entende, que é o Augusto Cury, provavelmente você já deve ter lido alguns livros dele. Ele fala de uma síndrome chamada SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado é uma característica psíquica do ansioso, né? A gente não para de pensar no amanhã, na coisa que tem que resolver, e nesse tempo, imagine o quanto isso não deve estar assolando a mente e o coração aí de tantas pessoas que estão vivendo de fato níveis de ansiedade, né, mente acelerada o tempo todo, por conta desse momento que a gente está vivendo dentro de lockdown, de empresas, comércios fechados, de dificuldades financeiras batendo a porta. A gente tem visto isso, e por causa disso muitas pessoas não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo ter paz do coração, e a ansiedade tem de fato atingido. Pastor Ângela está aqui falando, ó. Pastor Ângela, tudo bem? Que bom, que honra tê-la sempre aqui com a gente. Falando, são maravilhosos os livros do Augusto Cury. É uma forma de lidar com os desafios emocionais que ele coloca de forma muito fácil de compreender, mesmo dentro de uma linguagem médica. Então, é muito, muito, muito oportuno de se ler e aprender. Então, gente, olha quanta ansiedade tem de fato afligido os corações. Principalmente nesse tempo. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma preocupação demasiada com o futuro, acerca do futuro. É uma preocupação demasiada no presente que você tem acerca do amanhã. É uma preocupação demasiada que você vive no momento, uma insegurança que o homem tem acerca do futuro. A ansiedade é quando um homem insiste em trazer o futuro para o presente. Então anote isso aí. Que ansiedade? É quando uma pessoa ela insiste em trazer o futuro para o presente. É uma preocupação exacerbada com os problemas que ainda não aconteceram. É um problema, é um desgaste, é uma preocupação exagerada com os problemas da vida, que não deixa de perturbar a nossa mente. Que às vezes a gente não consegue dormir porque a mente está ali o tempo todo ligada. Amanhã eu tenho que resolver isso, eu preciso arrumar uma solução para aquilo. Mente acelerada, característica psíquica do ansioso. Será que dentro desses quadros você percebe que talvez a ansiedade tem batido a porta do seu coração? Numa linguagem simplória. A diferença entre ansiedade, estresse e depressão. A depressão seria um excesso de passado. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Então anote isso aí. Uma definição para a gente poder saber diferenciar uma coisa da outra de forma bem simplória, gente. Depressão, excesso de passado, coisas que aconteceram e não foram ressignificadas. Estresse, eu estou estressado, excesso de presente. Uma intensidade do dia a dia que consome a sua energia. Ansiedade, um excesso de futuro. E seja depressão, ansiedade ou estresse, ambos são muito prejudiciais. E prejudiciais, gente, para todas as áreas da nossa vida. Vamos falar aqui sobre ansiedade, que é a conversa de Jesus com a gente nessa manhã.
A ansiedade, ela traz males terríveis para a saúde física. Segundo alguns estudiosos, mais de 50% das doenças que alojam no nosso corpo, elas são chamadas de doenças psicossomáticas. Mais de 50%, ou cerca de 50% das doenças são doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que você atinge o seu físico não por uma disfunção do organismo, mas por você não saber lidar com uma certa situação, por uma questão emocional. Por exemplo, a gente até usa uma nomenclatura muito leiga, dizer, gastrite nervosa. Né? É uma forma de a gente expressar que a gastrite não é por uma disfunção do seu organismo. Né? Porque eu estou me alimentando mal, eu estou com essa gastrite. Mas tem gente que desenvolve uma gastrite por causa de algum problema, de uma ansiedade. Tá dando para entender? Né? Dor de cabeça. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo meu. Às vezes, aos domingos, que é um dia em que eu preciso ministrar na igreja, ministrar de manhã, ministrar à tarde, ministrar à noite. São ministrações, de manhã é uma ministração, à tarde e à noite é outra ministração. É muito intenso aquele momento, e às vezes quase todo domingo, por essa preocupação com tudo ali que a gente, o peso da responsabilidade de milhares de pessoas, de centenas de pessoas que vão estar ouvindo, às vezes a minha cabeça começa a doer, e não é por causa de algo que eu comi, não é porque a nossa alimentação, graças a Deus, é uma alimentação saudável, não é por causa de uma disfunção do meu organismo, mas é por causa de uma preocupação com tudo que tem que fazer, com o culto, com aquilo que eu vou falar, com a preparação. E às vezes a minha cabeça começa a doer naquele dia, e na hora eu já identifico, gente, eu tô preocupando demais. Eu estou colocando um peso muito alto. Então a minha cabeça começa a doer justamente no domingo, por causa de não, às vezes, administrar bem esse peso da responsabilidade de tantas coisas que precisam acontecer ali no domingo. Então olha só o quanto que é prejudicial para o nosso organismo. A Ana aqui, colocando, deixa o like. Obrigado, Ana. Sempre aqui, somando muito positivamente com o pessoal, o que coopera para que a mensagem seja entregue pelo YouTube para mais pessoas. Deixa eu só ler aqui alguns comentários aqui, A Laura colocando aqui, livros excelentes, que legal. A Maria Inês colocando aqui, o meu neto novinho, ele come lápis, come unha por causa de ansiedade. Olha para você ver. Pessoas falando de medicamentos aqui, que tomam por causa de ansiedade. Olha só. Pessoas ansiosas por causa dos familiares que estão internados. Olha só, gente. Olha quantos comentários extremamente interessantes aqui, do pessoal. Olha, a Maristela colocou, o cabelo começa a cair por excesso de preocupação. Sim. Né? Minha mãe estava até compartilhando com a Lu, com a minha esposa, falando que ela está tendo queda de cabelo. Minha mãe teve Covid, vocês participaram, oraram aqui, graças a Deus ela venceu em Cristo o Covid. Mas ela começou a ter queda de cabelo e minha mãe começou a falar, nossa, meu cabelo está caindo, eu estou ficando preocupado. E a Lu, né, minha esposa, deu justamente para ela essa orientação, falando assim, olha, o fato de você ficar preocupada pela queda do cabelo, se ficar uma preocupação extrema, não é uma preocupação que me leva só a cuidar, mas é uma preocupação de falar, meu Deus, eu tô perdendo. Aquela preocupação que consome a gente o tempo todo. Você deita, levanta, anda e tá preocupado com isso. Ela falou, isso vai acelerar, vai piorar, né? Vai fazer com que seu cabelo caia ainda mais. Porque a questão emocional atinge o nosso físico. Então, muito legal aqui o pessoal comentando aqui tantas outras coisas que acontecem por causa da ansiedade. Eu estava vendo uma palestra da Lu, da minha esposa, e ela falando que sobre a questão do câncer, né? Que entre os 3 aspectos, né, as 3 causas do câncer acontecer na vida de uma pessoa, entre as 3 principais causas, até maior do que a questão hereditária, é a questão da pessoa viver estressada e não lidar bem com as questões emocionais.
Então, muitas vezes o câncer explode dentro de muitas pessoas, não é por uma questão hereditária, né? Porque fulano, meu pai, meu avô teve e eu vou ter. Mas por uma questão de não saber gerenciar a vida emocional, ou as emoções, ou o problema que está vivendo. Então, gente, para a gente poder caminhar para o encerramento aqui, né, eu vou precisar de finalizar por causa do meu horário, mas é só para a gente poder entender. Eu estou aqui nessa palavra introdutória, trazendo para nós os transtornos que isso traz, para que você identifique, porque uma frase que eu sempre digo aqui, a gente só muda aquilo que a gente identifica. Então anote aí para a gente finalizar. A ansiedade, ela traz, ela é muito prejudicial. Por que não vale a pena? Ela é muito prejudicial para o físico, né, traz prejuízo para a saúde física, traz prejuízo para as nossas emoções. A pessoa fica inquieta, a pessoa fica aflita, a pessoa fica agitada, agitada internamente, a pessoa fica agitada externamente, a pessoa sofre de insônia. Olha para você, o seu emocional começa a ficar todo bagunçado por não saber lidar com essa, por deixar a ansiedade tomar conta do seu coração. Os relacionamentos são afligidos, porque uma pessoa que vive ansiosa, ela traz isso para dentro de casa, fica às vezes impaciente com o filho, com a esposa, chega em casa porque está preocupado com uma conta, com uma situação, chega em casa e explode na vida daqueles que estão ali para ser parceiro com você, que fala uma palavra, que está ali para caminhar junto. Você explode na vida do filho, o filho faz uma bagunça ali, derruba uma coisa, você já está explodindo. Ou seja, afeta os seus relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, conjugais, por não saber lidar com os problemas e deixar a ansiedade consumir. E atrapalha a sua vida espiritual, porque nós vamos ver nesse texto, isso aí vai ser a partir de amanhã, nós vamos ver nesse texto o quanto a ansiedade e a fé, elas não se associam. O quanto que a ansiedade e a fé, elas não andam lado a lado. Tanto que Jesus diz assim, por que vocês estão assim ansiosos, homens de pequena fé? Isso atrapalha até mesmo a nossa vida com Deus, e atrapalha na prática, gente. Quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente vai num culto. Quantos de nós já não tivemos num culto? Às vezes você tá ali, tá cantando uma música e a sua mente tá longe. Você tá pensando no problema, numa pessoa que tá passando por isso, alguém que falou aquilo, uma situação que você precisa resolver. A sua mente não consegue concentrar para adorar a Deus. Então prejudica a sua vida espiritual. Quantos de nós não dobramos? Eu mesmo já dobrei várias vezes o joelho para orar. E comecei a minha oração orando, né? Falando com Deus. Depois, no meio da minha oração, eu me peguei resolvendo o problema na minha mente, e eu preciso falar isso com fulano. Olha pra você ver, tanto que eu até não tenho muito facilidade de orar de joelhos, não pela posição física, mas porque às vezes eu tô ali de joelhos e a minha mente pode devagar, então eu prefiro movimentar o corpo. Isso aqui é uma questão extremamente pessoal. E aí eu movimento o corpo e aí eu consigo não deixar que a minha mente divague. Então olha como prejudica o fato de eu orar, o fato de eu adorar a Deus, os meus relacionamentos, as minhas emoções, a minha saúde física. Então a ansiedade, ela tem o poder de aumentar o problema e diminuir a nossa capacidade de resolver. Então, de fato, a ansiedade é terrível. A ansiedade é terrível. E eu finalizo aqui, nessa manhã, dizendo, só nessa palavra introdutória, amanhã a gente vai mergulhar sobre o que esse texto traz para nós. Eu quis dizer aqui, eu quis fazer nessa manhã uma abordagem mais ampla para a gente perceber o que é a ansiedade, se ela tem assolado o nosso coração, para a gente entender o que Jesus nos ensina para lidar de forma efetiva com a ansiedade. Então Jesus aqui, a ansiedade é um mal tão terrível que Jesus não dá a volta no seu discurso. Jesus ele vai direto dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Se você olhar no original grego, essa palavra está no imperativo perfeito, ou seja, tanto no português não andeis é um imperativo, quanto no original grego é um imperativo perfeito, onde é muito mais do que um conselho que Jesus está dando. O que Jesus está nos dando é uma ordem. Ele é direto, ele é objetivo, ele é incisivo, ele é cirúrgico. Ele está dizendo como uma ordem. Não é apenas um conselho, eu acho que você deveria não andar ansioso. Não, é como uma ordem. Porque se eu ando ansioso, isso pode me levar literalmente à morte.
Literalmente a morte, isso vai consumindo, me consumindo, até me levar à morte. Então Jesus, ele é enfático, ele é cirúrgico, ele é direto a dizer, não andeis ansiosos, e eu quero liberar como uma palavra para o seu coração nesses minutos finais, não ande ansioso, não ande ansioso. Da mesma forma que nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são ordens, porque se a gente infringir o mandamento daquele, a gente vai sofrer consequências terríveis. Por exemplo, lá fala, não matará. Se você matar, você vai sofrer consequências terríveis. Da mesma forma como os 10 mandamentos são imperativos, não andeis ansiosos, andeis está no imperativo. Por quê? Porque se a gente não colocar isso como uma ordenança a ser cumprida, isso pode nos trazer prejuízos terríveis. Então quando Jesus fala para mim e para você, fala para os seus discípulos, não andeis ansiosos, sabe o que ele está trazendo como esperança para o nosso coração? Querido, aquieta o teu coração, há solução para os problemas que você enfrenta. Se ele está dizendo assim, não fique preocupado com o amanhã de forma exacerbada, se ele está falando, não se preocupe com o que há vez de comer, de vestir, ele está declarando nessas palavras, aquiete o seu coração, porque há solução para os problemas que você enfrenta na vida. Há solução para o casamento que talvez está em atrito. Há solução para esse filho que está aparentemente perdido. Há solução para esse momento financeiro. Você serve a um Deus que tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você serve a um Deus que abre um mar, querido, e faz o povo passar numa areia enxuta. Você serve um Deus que a morte, que é o maior de todos os temores do homem, não pôde o deter. Não pôde deter, ele venceu a morte com a sua morte e ao terceiro dia ressuscitou. Você serve a um Deus que a palavra impossível não está no seu dicionário, porque tudo é possível para aquele que crê e não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37 afirma isso. Então o que Jesus está dizendo só nessa frase, não andeis ansiosos, é aquiete o teu coração. Aquiete e saiba que você tem um Deus, que você pode confiar nele, crer nele e que há solução para os seus problemas sim. E nessa manhã, a minha oração é que essa ansiedade que atormenta a sua alma, que estoura sobre coisas do seu físico, do seu cabelo, do seu coração, taquicardia. Quantas vezes a pessoa é tomada de taquicardia e não está acontecendo nada à volta dela, mas a preocupação é tão alta que o coração começa a disparar, sudorese, suar frio. Olha, em nome de Jesus, eu quero declarar, nós vamos estar nessa palavra aqui sendo liberado, aquilo que Jesus está falando. Jesus vai arrancar a ansiedade de corações. E eu quero convidar você amanhã para estar conosco em mais uma Live 71, onde nós vamos percorrer mais uns passos sobre a ansiedade. E que Jesus traga paz já, nessa manhã, sobre o seu coração, para a glória do nome dele. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa manhã. Eu entrego ao Senhor, ó Deus, esses minutos, essa reflexão bíblica, e quero pedir que o Senhor venha aplicar essa palavra no nosso coração. Se porventura pessoas têm vivido níveis altíssimos aqui de ansiedade, de preocupação, ó Deus, diante da pandemia, ou diante de outras situações da vida, por algum familiar que está enfermo, ou talvez, ó Deus, por algum, ó Deus, sentimento de medo que está avassalando a alma dessas pessoas em relação ao comércio, à vida financeira. Espírito Santo de Deus, eu quero lhe pedir, traga paz ao coração, aquieta a tempestade de dentro, porque eu tenho certeza que o Senhor tem poder também para aquietar a tempestade que está fora desses corações, a tempestade que se aloja lá do lado de fora, porque o Senhor é o Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Então aquiete as almas, aquiete os corações, melhor dizendo. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca a ansiedade e traga paz sobre esse coração, que hoje, ó Deus, os teus filhos tenham um dia maravilhoso, abençoado, de resposta à oração, conduzido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Maravilha? Se nessa manhã você já tem um testemunho para dar, talvez pessoas estavam aqui com o coração aflito, você recebeu paz agora. Não é porque não tem nada a ver comigo não, gente. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está aí, ó, no lugar onde você está, que está liberando paz sobre o seu coração. É a palavra de Deus que é viva. É viva. Talvez você estava aí, você já recebendo essa cura nas suas emoções. Coloca lá. Vamos fazer o teste hoje. Hashtag Testemunho Live 71. Coloca lá que nós vamos pesquisar e a gente vai conversando, tá?